Que o Senhor vos abençoe. Que notre Dieu soit loué. Que o nosso Deus seja louvado. Vamos ter a Bíblia na conta de Cristo. Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus com muita alegria. E o nosso Deus gosta assim que seja adorado. Mesmo governadores como presidentes gostam quando as pessoas honram eles. Por isso é que eles dão presentes. E agora o nosso Deus também, para nos dar aquilo que nós precisamos, Ele gosta que nós lhe exaltemos sempre. Amém. Amém. Sans plus tarder, sem mais delongas, levantemos para ler a palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Seigneur, merci Lingi. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concedeste nesta noite. Sacrifício do Senhor, Senhor de Deus. O sacrifício que fizemos aqui, Senhor Deus. O Senhor é quem nos deu a força de sair nossa casa até chegar até aqui. Deixamos nossas camas e nossas casas. Viemos aqui, Senhor, para renovar as forças em Ti. E não permita que voltemos assim fraco como viemos. Quando nós voltarmos, que cada sinta uma mudança. Abençoa a presença de cada Entrego cada que está aqui nas tuas mãos. Todos nós não viemos a homem, mas viemos a Ti, Senhor nosso Deus. Fala-nos. Dá-nos a solução de todos os problemas que temos. Há irmãos doentes, outros que têm diversos problemas, talvez que não conseguem alcançar a solução. Mas, Senhor Jesus, Tu és a nossa solução. Cure os doentes, console os aflitos. Abençoe também, Senhor nosso Deus, a escritura que vamos ler, que Tu próprio unja as bocas que vão falar, unja também os ouvidos que ouvirão. Abençoa as ofertas e dízimos que foram dados aqui, seja a solução de todos os nossos problemas. Como viemos aqui, Senhor, se há um mau espírito que nos seguiu neste lugar para vir combater ou nos perturbar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, expulsamos toda autoridade contra ele, que vai nas trevas de fora. Disseste na tua palavra: vos dou o poder e a autoridade de expulsar os demônios e de dominar sobre todos os maus espíritos. Nos de andar sobre serpentes e escorpiões. E queremos nisso, Senhor, que és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que o Teu santo poder, que a Tua santa presença, Senhor, domine sobre nós. Como começaste conosco desde o início, Senhor, continue conosco e tome conta de nós. Abençoe o resto das atividades. Tudo pela Tua glória. Abençoe, Senhor, os irmãos que não conseguiram vir aqui, que estão doentes nos hospitais, talvez até em casa, os que têm uma razão válida, que o Senhor não se esquece deles quando se lembrar de nós aqui. Cuida deles onde eles estão, Senhor, e toma conta deles. Glória e honra rendemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nous sommes dans notre livre
habitués dans Joël, premier verset 1 à 4. Estamos em Joel, capítulo 1, versículo 1 até 4. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. E a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil a-t-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu tais coisas em vossos dias ou também nos dias dos vossos pais? Rencontrez à vos enfants et que vos enfants les rencontrent à leurs pères, à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Narrai isto aos vossos filhos, e que os vossos filhos narrem aos seus filhos, e os seus filhos aos filhos destes e a outra geração. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, l'asile l'a dévoré. O que deixou a lagarta, o gafanhoto a devorou, e o que deixou o gafanhoto, a locusta a devorou, e o que deixou a locusta, o pulgão a devorou. Vous pouvez vous asseoir. Podemos sentar? Nous allons continuer d'autres passages. E vamos continuar com outras passagens. Lisons dans Marc chapitre 12, verset 28 à 33. Vamos a Marcos 12, 28 a 33. Marc 12, 28 à 33. Marcos 12, 28 a 33. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le prix de tous les commandements? Chegando dos escribas e tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus tinha respondido bem aos saduceus, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que cela. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Nous parlons sur la restitution de l'arbre d'épouse. Falar sobre a restauração da árvore esposa. Nous sommes à la première phase. Estamos na primeira fase Du gazame. da lagarta. Cet insecte gazame. Esse inseto lagarta, Cet insecte mauvais. esse inseto mau, Laide. que é feio, C'est lui qui a dévoré les fruits de l'arbre. ele é quem devorou o fruto da árvore. C'est lui qui a dévoré l'amour. É que devorou o amor Dans l'église, na igreja. il y a un autre système sur l'amour. Só que insistimos sempre sobre o amor. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. L'amour est une chose très importante. O amor é uma coisa muito importante. Nous avons lu notre Seigneur. E lemos sobre o nosso Senhor. Il nous parle ici sur l'amour. Nos fala aqui sobre o amor. Mola kisamibeko. Escriba, Mibeko moko. escriba Atunaka question pankolo na biso Yesu. colocou uma pergunta ao Senhor Jesus. Abikolo. Disse: Senhor, Mobeko ni leleki beko nyonso. qual é o principal de todos os mandamentos? Aebisie. Disse-lhe: Premier commandement, lingana nzambe na yo. primeiro mandamento, ame ao teu Deus. Bible, promesa, bons homens sanamba. Oko linga nzambe na yo. Amarás ao teu Deus Na motema na yo mobimba. de todo o teu coração, Na elimo na yo. de toda a tua alma, Be na makanisi na yo. e de todo o teu entendimento, Na makasi na yo. e de toda a tua força. Wana mobeko liboso. Esse é o primeiro mandamento. Ya mibale pe. O segundo também: Oko linga mojalali na yo. amarás ao teu próximo Lokola yo moko. como a ti mesmo. Eza na mobeko mususu te leki ba E não oyo. um outro mandamento maior do que estes. C'est le commandement d'amour. É o mandamento de amor.
Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. L'amour est très important. O amor é muito importante. L'amour est nécessaire dans l'église. O amor é necessário na igreja. Regardez ce que le démon a fait. Observa o que o demônio fez. Devorou todos os frutos que haviam na árvore. Oui, mes frères. Estão a ver, meus irmãos? Tout le monde qui était. E nós vimos Bolingo. que o amor, Só que exato na igreja. quando não há amor na igreja, Église kufi. a igreja morre. Bolingo só que na igreja, Quando o frère. amor desaparece na igreja, Église bebaka. a igreja estraga ou morre. Oui, que c'est bolingo exato. Porque quando não há amor, Qui me goza la terre? não haverá paz, Esse ngombe goza la também terre. não haverá alegria. Nini amwa magabolingo no magabolingo na igreja. O que é que tira então o amor na igreja? Exato tongana. São as críticas, Oloba na mabe. são as fofocas Kokosela na makambu. e mentir-se coisas, Les commérages. as fofocas. Oui, mes frères. Sim, meus irmãos. Les calomnies. As calúnias La médisance. e a maledicência. Prophète a bien un démon. O profeta chama isso de demônio. C'est l'acide sulfurique É o ácido sulfúrico dans l'église na igreja qui tue l'église. que mata a igreja. Nous avons écouté le prophète. Nós ouvimos o profeta Dans cette brochure même, la restitution. nesta brochura da restauração, Dans sa paragraphe 138, no parágrafo 138. l'homme de Dieu a dit O homem de Deus disse que les gazam que a lagarta vint pour ôter les fruits. foi para tirar o fruto. Il est venu ôter les fruits. Foi para tirar o fruto. L'amour, c'est-à-dire. O amor. Queremos Bem, dizer. meu Sim, irmãos. Le premier fruit qu'il a ôté, c'est l'amour O fraternel. primeiro fruto que tirou foi o amor Le fraternal. prophète a dit, c'est l'une des choses qui tue l'église sur le O champ. profeta disse é uma das coisas que mata a igreja no mesmo momento. Lorsque l'amour fraternel a été ôté, dans Quando o l'église, amor frère, fraternal é tirado da igreja. Frère. Irmão, c'est la mort. é a morte. C'est la mort. É a morte. C'est un démon terrible. É um demônio terrível. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Você vê o que diz o homem de Deus? Lisons dans cette brochure intitulée Vamos nessa brochura intitulada Les esprits séducteurs. Espíritos Sedutores. Prêchez le 24. Pregar o dia 24. Le 24 Dia 24. juillet Dia 24 de julho 1955. 1955. Les esprits séducteurs. Espíritos Sedutores. Prêchez le 24 juillet Pregar o dia 24 de julho de 1955. 1955. L'homme de Dieu O homem de Deus nous parle nos fala aqui. en constante E constatamos au milieu des gens que no meio das pessoas, où il y a des émotions onde há emoções et tout. e tudo, Nous pouvons dire même les chants, podemos dizer até as canções, les émotions. emoções E tudo. e tudo. On retrouve avec des commérages E encontra-se lá com et fofocas des médisances e com maledicências et toutes sortes de choses impies. e todo tipo de coisas impuras. Frère, Irmãos, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. isso é um ácido sulfúrico na igreja. Des commérages, Fofocas, la médisance. as maledicências, C'est l'acide sulfurique dans l'église. é o ácido sulfúrico na igreja. C'est une puissante démoniaque. Isso é um poder demoníaco. Un esprit Espírito, chez des hommes et des femmes. espírito atacando homens e mulheres. Ces esprits Esses espíritos attaquent les hommes et les femmes. atacam homens e mulheres. Les luna bibali na Hoje, bafoka tanto homens e mulheres bafofoqueiro tornaram-se homens a focarem como se fossem mulheres. Fofocam como se fossem de mulheres. Irmãs fofoqueiras, irmãos também fofoqueiros. C'est un démon. É um demônio. On trouve ces esprits dans des hommes et des femmes E encontramos esse tipo de espírito em homens e mulheres qui vont se réunir que vão se reunir et chercher à imposer quelque chose en disant e procurar impor alguma coisa dizendo: ceci n'est pas en ordre. isso aqui não está em ordem.
ceci n'est pas en ordre. Isso aqui não está em ordem. Ce n'est pas en ordre. Si vous E não remontez está- Então, se você observar bem, à la source, se observar bem na fonte, 9 fois sur 10, que 9 sobre 10 c'est la personne même qui cause toutes les remis-ménages é a pessoa mesmo que faz n'est pas en ordre. tipo de coisa que não está em ordem. Ce que est, Se você ouvir, l'église, vous tous les hommes, até só ver que na c'est igreja, la boye. veja, está acontecendo Ela isso foi. e aquilo. L'intérêt est ceci. O fulano é assim, Le pasteur est ceci. o pastor é aquilo, L'église est ceci. a igreja está assim. Frère Balamalobi, Irmão Brana me diz, moto ande wana ta musu mingi 9 sur 10. sabe, ele disse que 9 sobre 10, Yende mudaza nord te. ele que não está em ordem. C'est la personne même qui cause toute la rémunération qui n'est pas en ordre. É a pessoa que faz esse tipo de barulho que não está em ordem. Frère Balamalobi, tu amen. Irmão Brana Mateus respondeu amém. Dieu déteste la discorde E Deus detesta a discórdia entre les frères. entre os irmãos. Nzambe Deus ainaka odeia, asepelaka detesta la discorde. a discórdia. Vous connaissez la discorde quoi? Acho que você sabe o que é discórdia. Discorde ali discrepance là aussi na profia. Discórdia é discrepância. Oui. Elo como vai abokeseni. Quer dizer, algo assim diferente, algo estranho. Discorde. A discórdia é como se dividisse. La discorde. A discórdia. Vous connaissez l'homme de Dieu par la semence de discorde. Do que irmão me fala sobre a semente da discrepância. Ya abokeseni, elo como vai abokeseni. Algo assim estranho. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Dieu n'aime pas la discorde à l'église. E Deus não gosta de discórdia na igreja. Dieu n'aime pas la discorde entre les frères. Deus não gosta de discórdia entre os irmãos. Soyez respectueux. Sejam respeitosos Soyez saints. e sejam santos. Aimez Dieu. Amem a Deus Et restez avec lui. e fiquem com Ele. Tant que vous savez que Enquanto souberem votre vie concorde avec la Bible, que a vossa Bíblia concorda com a que vida vous avez un concorda com a cœur Bíblia, pur, e que você tem um coração puro, une pensée pure, pensamento puro, de l'amour envers votre frère, do amor para com teu irmão, que vous faites tout ce que vous pouvez que você pour faça l'avancement du royaume de Dieu, tudo que você fizer para o avanço do reino de et Deus, que vous faites ces choses, e que você faz isso, que vous habillez correctement, e que você se vista corretamente, que vous vivez correctement, que você viva corretamente, que vous parlez que correctement, você fale corretamente, et vous allez aux endroits corrects. e que você vai nos lugares corretos. Alors vous pourrez avoir toutes les émotions Então você pode ter todas as emoções qui vous voudrez. que você quiser, Et tout le monde vous croira. e todo mundo crerá em ti. Oui, mes frères. Estão a ver, meus irmãos? Então, Habillez correctement. é de vestir-se corretamente. Sœurs, Irmãs, là correctement. vistam-se corretamente. Une femme Ou mulheres doit vêtir devem se vestir d'une manière décente, de maneira decente, avec pudeur. com pudor. Exato, là, tu es la main. Não é vestir uma roupa Bikini, nous sommes là. e toda a cueca aparecer. Vous avez scandale déjà. Você já é um escândalo. Olá, tu es la main, canicoto. Uma roupa apertada. Batu basomona E as pessoas estão a ver. na puenya. Estão a ver todas as vírgulas, até os parágrafos do teu coro. Na pue virgine somona na. Até vírgula estamos a ver. Ce n'est pas correct. Isso não é correto. Il va avoir la pudeur. Deve haver pudor. Les lopidères ici na E base. hoje não há mais pudor nas irmãs. Bas femme batika sur na sonité. As mulheres não têm mais pudor. La femme doit avoir la A pudeur. mulher deve ter pudor. Faz na soni. Ela deve ter vergonha. Kala ba mama na bisura kala. Veja as nossas mães antigamente. Ba mama ya kala. As nossas mães antigamente, Bana bibali bavandi wana. homens aí sentados, Waleka. só para passarem, Faut gunza maboy. tinha que se baixar assim um pouco, Avec respect. com respeito. Ba mama na bisura kala. As nossas mães antigas, Bazai golata bien. elas se vestiam bem. Bazai gunza message te. Elas até não eram da mensagem. Frère, Irmãos, c'était difficile. era difícil Como na sous-vêtement ba mama. de ver até cueca das mamães. Mais lelo yo. Mas hoje C'est facile. é fácil. C'est quoi? É o quê? C'est manque de pudeur. É falta de pudor.
habillez correctement, vistam-se corretamente, vivez correctement. vivam corretamente. Deve avoir une vie digne de l'évangile. Deves ter uma vida digna do Evangelho. Allez aux endroits corrects aussi. E também nos lugares corretos. Porque nem na babarte. Não vá nos bares, O vani na babarte. ficar sentado aí nos bares. On dirait que on me la sikenzo, on me la nayope, on me la kuka na yo. Como se estivesse a beber gases amassos. Não lhe Uzi cuca. kuko chela mnanya Você koka. pega o gás e coloca dentro daquela garrafa. Allez aux endroits corrects. Vai nos lugares corretos. Frère, Irmão, nous devons vivre la parole de Dieu. nós temos que viver a palavra de Deus. Ici, l'homme de Dieu dit, Aqui o homem de Deus diz quand il y a des commérages, que quando há fofocas il y a toutes sortes de ces choses, e todo esse tipo dessas Mover. coisas, mas c'est un démon. é um demônio. C'est la sulfurique. É o ácido sulfúrico Dans l'église. na igreja. Soko lobi mabe ya mudiga. Se você falar mal do teu próximo, Kweli ba mabe ya frère. quando você vai falar mal do teu irmão Pas muninga na frère. a um outro irmão, Est-ce que ndeko wana yebisi mabe? será que o irmão que você contou aquilo Akolinga su frère wana? vai sempre amar aquele outro irmão? Ako considérer susu. Será que vai sempre lhe considerar? Frère abari ko zwa ndeko na ina valeur. O irmão que valorizava o seu irmão, Jango lobi ka mabe ya ndeko. uma vez que você fala mal daquele irmão, mala moko frère azongo na suna valeur. uma vez o irmão perde o seu valor. Oh, kuzo frère. Irmão, Je me tourne. eu até admiro Mas hoje. ba bana courage ya koba. Na mabe ya Pessoas pasteur. até falam mal do seu próprio pastor. O sambu siye boso ba frère. Você está a difamar diante dos irmãos Jango ba tozo mona pasteur boso. e quando vem pastor em frente, Azongo suna valete. já não tiver mais com nenhum valor. Até não tem mais respeito nenhum. Yonde muto bomie. Você quem matou-lhe. Ozo bomma batu. Você que está a matar os outros. Ozo bebisa. Está a destruir. Parfois vous critiquez même les pasteurs Talvez dans vos maisons. criticam teu pastor nas vossas Une casas. maison Uma casa. qui critique les serviteurs de E Dieu. criticam os servos de Deus sentados a criticar sobre o pastor. C'est une maison maudite. É uma casa amaldiçoada. Et vous repentir. Então devem se arrepender. Ça, c'est la vérité, mes frères. Isso é verdade, meus irmãos. Ne nous critiquons pas les uns les autres. Não critiquemos uns aos outros. Frère, Irmãos, vous lui m'avez assez. você fala mal da irmã, fala mal do irmão. Bissonioso. E todos nós Critiquez sur la valeur. já não teremos mais valor. Au lieu de mon abassant, tu Ao le invés dis. de sermos como se fossem santos ou cristãos, Tout le monde a donc sans valeur. estamos no viver sem valor nenhum. Amour peut diminuer. E também o amor esfria. Frère, Irmão, ne quoi ça qui colinga frère. o irmão que amava o seu irmão, Quand vous êtes comme ma uma vez que você frère. lhe fala mal daquele irmão, O lingo mara moko ça qui n'a pas frère les assutés. o amor que ele tinha para com o irmão também diminui. C'est la tika sur la lingo frère n'a été. A irmã não tem mais amor para com A seu tika sur la irmão. lingo frère n'a été. Já não tem mais amor para com sua irmã. On a nini. Por quê? O ayo qui m'a bé. Por quê? Porque ouviu mal. Église zokufa. E a igreja está a morrer assim. Église o beba. Já está a estragar assim. Outra me disse que é ácido sulfúrico. Joa Lissivia. Pegue lissívia, Lissivia o tomona kosogoli yango elamba. até lissívia. Kosogoli mami na mama somona. Abebisi yango na couleur ela. Estraga até a cor da roupa, somente a lissívia. Lissivia pambe. Somente a lissívia. O sopele yango na bilamba. Porque se você coloca numa outra roupa, A desina bebisi na elamba. estraga até a tal roupa. Siko acide sulfurique. Agora, ácido sulfúrico, Soko zoa ngo se frère. você pegar aquilo, irmão, Tangisa ngo matangana ngo. apenas as suas Acide gotas, sulfurique ácido liquide. sulfúrico é um Zoa ngo líquido. tia na elamba na Pega yo aquilo, asika. Tenda sika. coloque, mesmo se a tua roupa for nova, Até la mano za durable. mesmo se a tua roupa for durável, Soko tangisira masi. uma vez que você colocar o ácido, Eko toboka aquela toboka. roupa vai furar Ela me bebe. e a roupa estraga. Yango musala matongi. Esse é o trabalho que as críticas fazem. Yango musala ba fofo que salaka. É o trabalho que faz a fofoca. Nous ne devons pas nous critiquer, nous haïr. Então não podemos nos odiar e nem nos criticar. Nous devons nous aimer. Nós temos que nos amar. La Bible nous recommande A Bíblia nos recomenda de nous aimer, de nos amarmos, car nous sommes des frères. porque somos irmãos. Lisez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3. Vamos ler em 1 de João capítulo 3. 1 Jean 3. 1 de João 3. 1 Jean 3, verset 11 à 12. 1 de João 3, 11 e 12. Car Porque ce qui vous a été annoncé o que vos foi anunciado et ce que vous avez entendu dès le commencement, e o que ouviram desde o princípio c'est ce que nous devons.
Ce que nous devons nous aimer les uns les autres. É que temos que nos amar uns aos outros. Et ne pas ressembler à Caïn, E de não se assemelhar a Caim, qui était du malin que era do maligno et qui tua son e frère. que matou o seu irmão. Pourquoi le tua-t-il? Por que ele matou? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Porque as suas obras eram más Que celles de son frère étaient justes. e as do seu irmão eram justas. Caïn et Abel, bazaki bati. Caim e Abel eram irmãos. Bazaki yana lek. Eles eram o irmão mais velho e o irmão menor. Mais pourquoi Caïn a tué son frère? Mas por que Caim matou o seu irmão? Parce que azaki na bolingote na ndeko na ye. Porque não tinha um amor para com seu irmão. Aina ki Ele odiou o seu irmão. oina wana. E aquele ódio Ekobota. veio gerar Lisumu ya koboma. o pecado de assassinato. Frère. Irmão, Bible lobi. Bíblia diz Tolingana. que amemos-nos. Apôtre Jean. O apóstolo C'est João, l'apôtre de l'amour. que é o apóstolo do amor, Alobi. ele disse: Oyo. aquele Oyo kaka bandane bandeli. que ouviram desde o princípio, Bandane bandeli. desde o princípio, Et que c'est que tolingana mokora e que mdiba. temos que nos amar uns aos outros. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Koinana. Odiar-se Ebumaka. mata, Et même cette église. estraga a igreja. Ça c'est la vérité. Isso é a verdade. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit, frère Franck. Vê o que ouve, o que disse o irmão Frank? Azolo baite. Ele diz Bitumba libanda. que o combate de fora, Wane sangisaka biso. aquilo nos reúne. Mais soki bitumbeza na kati. Mas quando há combate dentro, entre nós, Et même cette église. aquilo estraga a igreja. Alléluia. Amém. Lettre circulaire 41. Carta circular número 41, Page 6. página 6. Nazotanga na sepo na kolela tan. Eu estou a ler embaixo devido ao tempo. Après avoir parlé sur la malentendu, les malentendus, Depois de falar sobre os mal entendidos la suspicion, la discorde, e sobre suspeitas e les discórdias bavardages, e também sobre coisas les médisances, e sobre maledicências etc. e também etc. Être calomniateur, E ser caluniador, Accusateur. ser acusador. avec qui nasceu, Ele, então aqui Alô, embaixo, Bi. ele disse: la persécution extérieure a perseguição exterior toujours rassemble les croyants. sempre ajunta os crentes. Frère, Irmãos, tous abata groupe moko. nós somos pessoas do mesmo grupo. Soki mutalibanda, Quando alguém de fora abandi wako mundisa biso, começa a vir nos combater, ekosala ete biso nyonso tozala ini. aquilo fará com que sejamos unidos. Frère, tosala ndenge. Irmão, como é que vamos Inimigo fazer? nos abissos. O inimigo está a nos combater. Tosani. De fora está a nos combater. Eu O que vamos falei fazer? toda ini. Aquilo nos fará sermos Mas que unidos. bitumbezo utalibanda. A perseguição vem de fora. Frère alobi, Irmão Frank disse: comme persécution, a perseguição, oyo ya a libanda, perseguição exterior yango esangisaka bandimi. é que ajunta, reúne os crentes. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Toujours rassemble les croyants. Sempre reúne os crentes. Alors que la discorde E enquanto que a discórdia intérieure interior les sépare os separa et les paralyse. e os paralisa. Discorde ya kati na biso na biso. A discórdia entre nós Yango nde kabolaka biso. é o que nos separa Yango pe paralysaka e église. também que paralisa a igreja. So bali mutu aza paralysé. Quando diz que alguém está paralisado, Elingi olobaka komi na difficulté ya quer dizer que kotambola. ele tem dificuldade de andar. Musu mutu avandaka paralysé avandi. Outra até Atambola afuta ninga na sentado, fute. não consegue mais andar. C'est comme ça l'église. É assim que a igreja, Tanto tozoyinana, quando nos odiamos, tozotiolana. quando nos criticamos, Frère, irmãos, yango eparalisa l'église. isso paralisa a igreja. Ye ne para discorde. E Deus não gosta de discórdia. Ezala mutu mususu Tem alguém aye na église, que vem na igreja, ayaka na église, tem vindo na mais igreja, aza ne ya biso te. mas ele não é nosso. Faites attention. Então, cuidado, Akoluka seme discorde ele na kati na vai biso. procurar colocar discórdia entre nós, Obebisa biso. de modo a nos paralisar, de modo a nos separar. C'est pourquoi É por isso, il faut faire attention mes frères. temos que fazer muita atenção, meus irmãos. Lorsqu'ils étaient opprimés, Quando eles estavam oprimidos, ils se rassemblaient eles se juntavam pour prier, para orar. non pour bavarder autour d'une tasse de café. E não para estar aí a falar à toa sobre uma taça. Bandimia kala, Os bakote. crentes, os apóstolos, Tango badai kotungisa bango, quando eles eram oprimidos, badai combattre bango. quando eles eram combatidos,
bango eles bazalaki kosangana se reuniam mpona kobondela para orarem. mais eza te komana E kobavarde não começar a falar é à kolobana toa. mabe non. Começar a falar assim ali não. Aujourd'hui l'église Hoje a igreja est partagée está a ser en partilhada divers groupes em diversos grupos et partis e partes qui se combattent réciproquement, que se combatem reciprocamente qui dénient le salut à leur adversaire. e também que atenuam a salvação sobre o seu adversário. Lelo église okabona na Hoje a bagroupe igreja está a se dividir em grupos na e baparti. também em partes. Oh frère, Oh irmão, on ne peut pas avoir l'esprit de groupe. nós não podemos ter esse espírito de On grupo. ne peut pas avoir l'esprit de clan. Não podemos ter esse espírito de L'esprit de grupinhos. parti. Esse espírito de partes. Oui mes frères, Sim, irmãos. l'esprit de groupe c'est pas bon. O espírito de grupos não é bom. Dieu n'aime pas l'esprit de groupe. E Deus não gosta desse espírito de Dieu n'aime grupo. pas aussi le fanatisme. Deus também não gosta de fanatismo. Écoutez ce que frère Franck dit. Vous ouviu o que disse irmão Frank? Je suis la question-réponse. Estou nas perguntas e respostas Il est mariage sobre o casamento. et divorce. Sobre casamento e divórcio. Il y a 9 décembre 1980. De 9 de dezembro de 1980. Prêché aqui em Kinshasa, Zaire. Pregou em Kinshasa, no antigo Zaire. Page 4. Página 4. Non, page 5. Página 5. Não tem na sepa no relação. Estou a ler embaixo devido ao tempo. L'esprit de Dieu unit. O Espírito de Deus une. Mais si un esprit fanatique, Se é um espírito fanático, il causera la division causará divisão. et de très grands E problèmes. também muitos grandes problemas. Nous devons toujours comprendre Temos que sempre entender que l'esprit de Dieu s'unit que o Espírito de Deus une. toujours avec la parole de Sempre Dieu. com a palavra da verdade. Et il va toujours pousser. E sempre vai fazer crescer. Il va toujours nous pousser Sempre vai fazer crescer. à nous De unir modo a nos unirmos comme des frères. como irmãos. Alléluia. Amém. Nous devons avoir l'esprit de fanatisme. Não podemos ter espírito de fanatismo. Un groupe, Grupo basé pour les diacres. que é fanático do diácono. D'autres groupes, E outro grupo ils sont pour les são pasteurs. para o pastor. D'autres groupes, Outro grupo pour l'ancien. para o ancião. Outro grupo, pour les prédicateurs. Para o pregador. Ce n'est pas bon. Isso não é bom. C'est du fanatisme. Isso é fanatismo. Ah, watozaka ka groupe, bato groupe Aqui moko. somos pessoas de um só grupo. Notre chef c'est Jésus-Christ. O nosso chefe é Jesus Cristo. Pas de groupe. E não grupos e grupinhos. Watozaka groupe moko. Somos pessoas de um só grupo. Pas de fanatisme. E nada de fanatismo. Pas d'esprit de fanatisme. Nada de espírito de Nous fanatismo. devons nous aimer les uns les autres. Temos que nos amar uns aos outros. Quand frère Daniel passe ici pour prêcher, Quando o irmão Daniel passa aqui para pregar, tout le monde, todo mundo, tozana sima liloba, estamos atrás da palavra. tozana sima Jésus. Estamos atrás de Jesus. Frère David a Irmão David, l'écrit, quando passa e prega, todos nós estamos a sustentar. frère Maleki a Quando o irmão Emanuel passa e prega, estamos a sustentar. Porque somos pessoas da mesma equipa. Pas question de fanatisme. E aqui não há o fanatismo. Le fanatisme divise. O fanatismo divide. Alléluia. Amém. Alors nous devons nous aimer les uns avec les autres. E temos que nos amar uns aos outros. L'amour O amor doit dominer au milieu de nous. deve dominar no nosso meio. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Primeira carta de Tessalonicenses 4, versículo 9. Thessaloniciens 4, 1 de Tessalonicenses 4, verset 9. o versículo 9. Disait frère, E no que concerne ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos já estáis inteirados, instruídos por Deus, que deveis amar-vos uns aos outros. ah, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même, vous avez même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. La Bible, vous avez posé comme la Bible Isso não está demais para vos escrever. Nalikambotali bolingo, O que concerne o amor bondeko. o amor fraternal, Nous irmãos. sommes des frères et des sœurs. Nós somos irmãos e irmãs Nous devons nous aimer. e temos que nos amar. Il faut l'amour fraternel. Deve haver o amor fraternal. C'est ce que les Gaza ont ôté. É isso que a lagarta tirou. L'amour fraternel. O amor fraternal, irmãos.
Il a ôté ces fruits-là. tirou esse fruto. Nous chantons, Nós on cantamos, chante bien, cantamos bem, on crie bien, gritamos bem, mais entre nous, mas entre nós não nos amamos, não nos entendemos. frère. E o que estamos a fazer, irmão? Oh, bien-aimés frères. Oh, bem amados irmãos. Frère Branham, Irmão Branham, ele diz, não podemos expulsar mau espírito com ira ou com nervo ou com ódio. Você não pode, irmão. Oh, moi je chasse les démons, Não, tu expulsar demônio, irmão. Tu ne sauras pas. Você nunca vai conseguir expulsar esse demônio com ódio no teu coração. Você não ama o teu irmão, não amas a tua irmã. O demônio saia, o demônio vai. O demônio não irá. Porque você não tem amor. E o diabo está a ver que esse aí não tem amor. Então ele não irá. Irmão, se não nos amamos, pode dar uma petição aqui. Vamos orar por esse caso. Oremos por esse caso. Oramos e oramos. Como não temos amor, Deus também não responde. Irmão, irmã, se quisermos ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, que Deus nos faça grandes coisas. Irmãos e irmãs, vamos nos humilhar, oremos a Deus para que Ele nos dê o amor e amemos-nos. Se nos amarmos sinceramente, nós veremos a mão de Deus, veremos o poder de Deus no nosso meio. Isso é a verdade. On ne chasse pas un mauvais esprit avec on ne chasse pas un démon avec des mauvais esprits. Não, avec des rancines. Não se expulsa um demônio com rancor. Oh là là. Où se trouve na mona aqui? Eu estou a procurar em question réponse na moniam. Se encontrei, está nas perguntas e respostas. Question réponse. Perguntas e respostas Il y a 59. de 1959. Le 23 décembre. Dia 23 de dezembro 1959. de 59. 23 décembre. 23 de dezembro 1959. de 1959. Question réponse. Perguntas e respostas. Nous sommes dans le paragraphe 37 do Bandela. Vamos começar no parágrafo 37. 37. 37. Ok, neti nanda cortar ati 40. E em casa podemos ler até 42. 37. Parágrafo 37. Frère, irmão, olá, te valia que você vai bazolar. Diácono, nos contém os irmãos que estão a dormir. Já que for servir, vou vanda. Diácono, devem controlar, devem começar a rodear na sala. Não podem sentar atrás. O trabalho é controlar. Andem, começa a contar aquele que está a dormir. C'est ça votre travail. Esse aqui é o vosso trabalho. Vous ne pouvez vous asseoir. Não podem sentar. Circulem para ver aqueles que estão a dormir. Parce que, o Branham me diz, moyen principal, que o meio principal que Deus nos fala c'est à la prédication de la parole. É na pregação da palavra. Como estamos aqui, Deus está a falar. Não vê o que irmão Emanuel está de pé, mas Deus nos fala. Todos nós, quer você como eu, a palavra concerne a mim. Como pregamos assim, as palavras vão para vocês e também voltam a nós. Paulo dizia, se eu estou a pregar, não é para que vocês se salvem e que eu me perca, não. Mas que essa palavra vos salve e também salve a mim. Esse é o nosso objetivo. Esse é o meio primário, o meio principal que Deus nos fala. É a pregação da palavra de Deus. Quando pregamos a palavra de Deus, Deus fala, meus irmãos. Muitas vezes, muitos habituam para crer que Deus falou, E quando ouve alguém levanta aí a falar em línguas, é fulano, Deus fala assim. Sim, Deus falou. Profecia falou. Deus também falou. Não estás a entender nada.
Você não está entendendo nada. Oui, Dieu nous parle dans les prophéties. Sim, Deus também nos fala através de Mais le profecias. moyen principal, Mas o meio c'est la principal prédication. é a pregação. Il y a un moyen principal. É o meio principal que Deus nos fala. On néglige quand même la parole. Não negligencia a palavra. Colar la catete mazote. Não passe a dormir quando está a se pregar. Abra os seus ouvidos. Fique atento porque Deus está Il y a un falando. malheureusement comme ça, biso. São palavras que estão a nos preparar. Amém. Question et réponse. Perguntas e respostas Le 23 décembre de 23 de dezembro 1959. de 1959. Paragraphe 37. Parágrafo 37. Et vous ne chasserez jamais un démon E você nunca expulsará um demônio par une mauvaise attitude. com uma má atitude. Il faut l'amour Deve haver o amor pour faire cela. para fazer isso. Oh, comment on a démonté? Você não pode expulsar um demônio La haine. com ódio. Eu vou mesmo expulsar esse demônio, esse mau espírito. Diable, você vai ver. Já bater, vai rir, ele não irá. O demônio não irá. Il faut ça la bolingo. Você deve ter amor. Mais você la semblante. E também não finge. Só você la Se sembla. você estiver a fingir, Diable vai para qual ela já vai fazer que essa aí não tem amor. Essa aí está a fingir. Frère, Irmão, tant que frère Branham quando o irmão Branham azobengana expulsava ba démon. demônios, Parce que comment on appelle que viam mesmo voilà ça la bolingo. que somente amor. Même comme tu bon mauna. Mesmo sobre aquele maluco Encore comme mon frère Branham te. que não poderá matar o irmão Branham. Frère Branham ça qui na O amour. Branham tinha amor. Yango sala qui était. Isso é que fez com que, Butalibo mambana moko makasi. e de uma vez, a força daquele maníaco havia terminado. Je continue. Estou a continuar. Maintenant, Agora, si vous remarquez, se você observar, un démon est toujours aîné. um demônio é sempre, La haine vient du diable. o ódio sempre vem do diabo. Et lorsque les gens se haïssent, E quando as pessoas se odeiam, lorsque les gens haïssent quelqu'un, quando as pessoas odeiam alguém, souvenez-vous, lembrem-se, c'est un démon terrible. é um demônio terrível. Que de mépriser E de o desprezar ou de ne pas aimer. ou não amá-lo. Vous ne devez pas faire cela. Você não pode fazer isso. Frère, Irmão, frère, sozo inangu. irmão, quando você odeia alguém, Eza mulimo abe. isso é mau espírito. C'est Satan. É Satanás isso. Chassez le roi. Então, expulsa isso. Demande Nzambe. Diga a Deus, Seigneur, Senhor, ko ineza kati na o ngai. ódio está em mim. Na boy esprit wana ko E ina. eu não quero espírito de Mora ngai ódio. mulimo wana ko. Tira-me esse espírito. Souvenez-vous, Lembrem-se, Jésus a dit Jesus disse à son sermon, no seu sermão, et lorsque vous priez notre e Père, quando orarem ao nosso Pai, qui est aux que cieux, está nos céus, dans la suite il a dit, e depois ele disse, si vous ne pardonnez pas tout de votre cœur, se não perdoar de todo o teu coração, à chaque homme ses offensés, a cada homem as suas ofensas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus o vosso Pai Celestial também não vos perdoará vos offensés. as vossas ofensas. Ah frère, ma sœur, Irmãos e irmãs o bolina pe olim sate. que não gostam de perdoar, Que na frère wana. esse irmão, Frère wana liga masala ngai. esse irmão do jeito que Não, ela me não quero fez, olim eu nunca vou lhe perdoar. Uzoka na porta na rolo. Estás a fechar a tua porta do céu. Zambe ba ko olim E sate. Deus também não pode te perdoar. Oyo ko olim sate ko na yo. Você não quer perdoar o teu irmão. Et quand? E quando? Mais quand le diable Mas quando o diabo suscite une puissance levanta um poder de haine, de ódio, voyez-vous, pour Você estava courir vendo? jusqu'à l'estrade. então vão-se até ao púlpito. Je saute. Eu estou a pular. Bien. Bem, Dieu compte sur vous Deus é contra você. et moi, E eu também. le Saint-Esprit. O Espírito Santo. La terre est remplie de l'Esprit A terra está cheia de Espírito de Dieu. de Deus. Mais il a été simplement répandu. Mas foi simplesmente derramado Il ne peut agir e não pode agir à moins qu'il entre en nous, a menos que entre em nós. nous les humains, Nós, os humanos, pour agir. para agir. Et le E diable o diabo, veut s'emparer de nous ele também veio se aproveitar de nós pour nous faire agir para fazer agir sous son contrôle. sobre o seu controle. Je vous ai dit ce jour-là, Eu vos disse naquele dia dans mon kilio, que neste mundo, Saint-Esprit azali. Espírito Santo Atonda na mon kilio. está cheio neste mundo. Molimo diable pe zali. Também há espírito do diabo. Des esprits wana. Esses dois Et espíritos nous ne pas tuer ça là. procuram humanos para utilizar. Molimo santo. O Espírito Ana Santo, posa mutu pa ele sala. precisa um humano para utilizar. L'esprit du diable O espírito diabólico também também, posa contra na mutu. também quer entrar no homem. Ça dépend
depende ya molimo nini ngo de qual espírito oyo zotosa que você domine pa na yo que domina sobre você. soki mabem que domine na yo Se é o mal que domina em você, é dominé par l'esprit du é diable. dominado pelo espírito do diabo. Si c'est le bien, Se é o bem, tu es dominé par l'esprit de é Dieu. dominado pelo espírito de Deus. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e C'est pour irmãs. cela, É por isso, la haine o ódio n'est pas nécessaire pour les enfants de Dieu. não é necessário para os filhos de Deus. Nous devons Nós temos repousser la haine. temos que repreender, expulsar o ódio. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Si tu as la haine avec quelqu'un, Se tens ódio para com alguém, tu es un rétrograde. você é um retrógrado. Frère, Irmão, sœur, irmã, se vous avez la haine, la mouton, Você tem c'est la réalité. ódio de alguém, você não gosta de Você é alguém, retrogrado. você é um retrógrado. Prière na yo, A tua oração, samba veut qu'on y ait Deus não pode ouvir, moins qu'on se repentir. a menos que você se arrependa. Fais sa promesse pensant. E também dê promessa a Le Deus. Seigneur, Diga, Senhor, na longo lienne, o ódio já saiu no meu coração. na ko ina suite na limbi. Não vou lhe odiar mais, eu lhe perdoo. Wana ne nzamba ko yo kayo. Aí Deus pode te Mais ouvir. ce que boy ko longo l'esprit na haine. Mas não ter esse espírito do ódio, Ta prière a tua oração est comme une abomination. será como uma abominação. Tu es comme un rétrograde. Você será como um retrógrado. Dieu n'écoutera pas ta prière. Deus não ouvirá a tua oração. L'homme de Dieu dit, O homem de Deus diz, frère Branham, irmão Branham, là où je pense les pentecôtistes ont failli, na brochura aonde penso que os pentecostais falharam, prêcher le 11 pregar mois no dia 11 de novembro 1955, de 1955, na paragraphe 60. no seu parágrafo Il y 60, a lobby. ele disse, Si je n'arrive pas, se eu não chegar il y a comme on appelle ça un frère nangai mote. ao ponto de saudar o meu irmão assim, Je me sentirai rétrograde. eu me sentirei retrógrado. Si nous avons salué, Se eu não consigo ça saudar, monte pas frère nangai. saudar o meu irmão, Ko ineza nangai. e há ódio em mim, Na boy ko pesa frère mote. eu não quero saudar o meu irmão, eu quero saudar a minha irmã, Je me sentirai rétrograde. eu me sentirei retrógrado. Un rétrograde, E um retrógrado, sa prière a sua oração est une abomination. é uma abominação. Écoutez ce que la Bible dit. Vamos ouvir o que diz a Bíblia. Proverbe chapitre 28. Provérbios 28. Proverbe 28. Provérbios 28. Proverbe 28, verset 9. Provérbios 28, versículo 9. Si quelqu'un Se alguém détourne l'oreille desvia os ouvidos ou ne pas écouter la loi, para não ouvir a lei, sa prière même est une abomination. mesmo a sua oração é uma abominação. Si quelqu'un n'écoute, ne prête pas l'oreille, Se alguém não dar ouvido, si quelqu'un détourne se l'oreille alguém desviar os ouvidos ou ne pas écouter la loi, para não ouvir a lei, frère, irmão, l'amour c'est quoi? o amor é o quê? C'est la loi de Dieu. O amor é a lei de Deus, C'est le commandement de Dieu. é o mandamento de Deus. Si toi, E então, se você não chega, tu ne peux pas, se você não aimer ton ama, frère, se não chega a amar o teu irmão, tu n'as pas de l'amour. você não tem amor, Tu détournes l'oreille. e você está a desviar os Okoyi ouvidos, koyoka mobeko nzambe. não quer ouvir o mandamento de Deus, Oza rétrograde. você é um retrógrado. Et la Bible dit, A Bíblia diz sa prière même que a sua oração até est une é abomination. uma abominação. Abomination ezolo kwa nkele. Abominação é algo nojento. Basi balataka bilamba bi mobali. Mulheres que usam roupas de homens Mobali balataka bilamba e basi. homens usando roupas de mulheres Abomination. é uma abominação. Dino welataka ba pantalon. Vocês mulheres que usam calças Andela kintsweki. as escondidas, Frère. irmãos, Frère. irmãs, C'est une abomination. é uma abominação. Deutéronome 22, Deuteronômio 22, verset 5. versículo 5, C'est une abomination. é uma abominação. Dieu n'écoute pas E Deus não ouve la prière de l'abomination. a oração de abominação. Abomination ezala kola eloko nkele. Abominação que fosse algo Nzambe nojento. azoba nkele. E Deus está a sentir nojo. Eza lokola baola kiso Como se force. fosse tanto te mostrar uma fosse. Force sceptique. Uma fosse Force séptica, ya wese. uma fosse Etona na salité. cheia de fezes. Okoyi balakisi E yo. você abre e te mostra Ke isso. yoyo kaka wana. Aquele nojo que você sente. C'est ça l'abomination. Essa aqui é a abominação. Eza lokola É como okekuta na mbetu na yo. você vai encontrar na tua cama. Otandi mbetu bien na dia pepe. Você coloca a tua cama aí Okoti bona lokuta. Você vai para dormir Ligorodo na kati ya mbetu. e encontra sapo em cima da tua cama. Bien nioka. Ou então uma serpente. Nkele wana. Aquele nojo C'est une abomination. é uma abominação.
Frère, Irmão, sœur, irmã, ne faut pas avoir de la haine. então não podemos ter ódio. Dieu ne veut pas la haine. E Deus não gosta do Nous ódio. devons avoir l'amour Nós temos que ter o amor les uns avec les autres. uns aos outros. Écoutez, la foi. Vamos ouvir a fé. La foi, A fé, prêchée en 1951. pregado em 1951, Le 8 mai dia 8 de maio 1951. 1951. La foi est une ferme assurance. A fé é um firme fundamento. Paragraphe 33. Parágrafo 33. Prêché le 8 mai 51. Pregado dia 8 de maio de 51. Oh, paragraphe 16 plutôt. Aliás, é o parágrafo 16. Paragraphe 16. Parágrafo 16. L'homme de Dieu nous conseille. O homem de Deus nos aconselha. Il parle aussi de l'amour. Fala também aqui sobre o amor. Très bien. Nous allons sauter le objet. Vou pular algumas coisas. Maintenant, Agora, aimez-vous les uns les autres. amai-vos uns aos outros. Par-dessus tout ce que vous faites, Em tudo aquilo que vocês fizerem, aimez-vous les uns les autres. amai-vos uns aos outros. Et quand vous vous aimez, E quando vocês se amam, vous aimerez Dieu. aí amarão a Deus. Voyez, Estão a ver? si vous aimez, vous aimez les uns les autres, Se amarem uns aos outros, vous aimerez Dieu. amarão a Deus. Car Dieu est amour. Porque Deus é amor. Et un homme E o homem qui marche dans l'amour que anda no amor entre dans la vie. entra na vida. L'amour parfait, O amor perfeito. bani la crainte. O amor perfeito, irmão. Mutu azana bolingo, Alguém que tem amor, azana nzambe, ele tem Deus. pe azana E bomoi. também tem vida. Ozana bolingo te, Você não tem amor, ozana nzambe te, não tens Deus. ozabe E akokufa, também és um morto. ozabe tambra na molili, Andas nas ozana trevas. fone Você te, não tem a luz. ozamba za bolingo, Porque Deus é amor. zamba za E lumière. Deus é a luz. Ça c'est oui et amen. Isto é sim e amém. Alléluia. Amém. Jean chapitre 3, 1 Jean, 1 de João. 1 Jean chapitre 3, 1 de João capítulo 3. verset 11 à 12. 1 de João 3, 11 a 12. Je ne sais pas si j'avais déjà lu cette écriture. Tu l'attends déjà? Sim, Hein? já sim. C'est 1 Jean 4. É 1 de João 4. Lisons 1 Jean 3 premièrement, 23. Sim, 1 de João 3, 23. 1 Jean 3, 23. 1 de João 3, 23. Et ceci son commandement, E este é o seu mandamento, que nous croyons que nós creamos au nom de son Fils Jésus-Christ, em nome do seu Filho Jesus Cristo et que nous aimons les uns les autres, e que nos amemos uns aos outros, selon le commandement qu'il nous a donné. segundo o mandamento que nos ordenou. Amen. Amém. Yangonde mobeko. Esse é o mandamento Mobeko apesi biso. que Ele nos deu. Nana tikela biso, c'est Quem nos Jésus-Christ. deixou isso? É Jesus Cristo. C'est lui qui nous a dit, Ele é que nos disse, dès le commencement, desde o princípio, nous devons aimer Dieu, que deve amar a Deus nous devons nous aimer aussi les uns les e autres. também nos amar uns aos Et outros. Jean aussi nous dit, E João também diz, c'est ici son commandement, este é o seu mandamento, que nous croyons que nós au creamos nom de son Fils em nome do Jésus. seu Filho Jesus Cristo. Nous devons nous aimer les uns les autres. Temos que nos amar uns aos outros. Alléluia. Amém. 1 Jean 4, 1 de João 4, 7 1 de João 4, 7 jusqu'à 13. até 13. Nous pouvons même continuer. Podemos até continuar. Ici, on parle de l'amour aussi. Aqui também fala-se do amor. 1 Jean 4, 1 de João 4, verset 7 versículo 7 à 13. a 13. Bien-aimés, Amados, aimons-nous les uns les autres, amemo-nos uns aos outros, car l'amour est de Dieu. porque o amor é de Deus. Et quiconque aime est né de Dieu Todo aquele que ama é nascido de Deus et connaît Dieu. e conhece Deus. Oya sana bolingo, Aquele que tem amor, abotami panzambe. ele nasce de Deus Pe mukanema na yebi nzambe. e também conhece a Deus, tipo de pessoa. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Amo Deus, amo Deus. Na yebi nzambe, je connais Dieu. Eu conheço Deus, Ça l'amour. mas sem amor, Tu ne connais pas Dieu. você não conhece a Deus. Ça l'amour. Sem o amor, Abotami panzambe. ainda não nasceste em Deus. Nzamba za bolingo. Deus é amor. Bana nepe bazara Seus filhos bolingo. também têm amor. Frère, Irmão, tolo bakete. nós dissemos Papa soka boti mwana na que ye. o pai, quando gera o seu filho, Bana
Os filhos seguem os traços do pai. Seguem uma figura do pai. Talvez o olho, talvez a orelha como do pai, talvez a cabeça como do pai, talvez a nuca como se fosse do pai, os seus olhos como se fosse do seu pai, o nariz é como se fosse do seu pai. São traços do pai. E nós também, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, se falamos que somos seus filhos, os seus filhos também traços do nosso Pai Celestial. Os seus traços não são assim naturais, mas são caráteres divinos. O amor é um caráter divino. Sim, irmãos e irmãs. Nous devons nous aimer E nós temos que nos amar les uns les autres. uns aos outros. 8. 8. Celui qui n'aime pas Aquele que não ama n'a pas connu Dieu. não conhece a Deus, Car Dieu est amour. porque Deus é amor. 9. 9. L'amour de Dieu O amor de Deus a été manifesté envers nous. foi manifestado para conosco, C'est que Dieu a envoyé son Fils é unique que Deus enviou o seu Filho dans le unigênito monde, no mundo, afin que para que nous vivons par lui. vivássemos por Ele. Et cet amour E esse amor consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, não porque nós amamos a Deus, mais à ce qui nous a aimés mas é porque Ele nos amou. et a envoyé son Fils E tendo enviado o seu Filho comme victime expiatoire pour nos péchés. como propiciação expiatória para o nosso pecado. Nzambe mtalinga kiso liboso Deus é quem nos amou primeiro, atina kiso mwana na ye nos enviou o seu Filho, akufa kia mipese kilogola mbeka wele mwana kama sumu. entregou-se como sacrifício que tira pecado. Bien-aimé, verset 11. Versículos amados, Si nous avons ainsi, se assim temos, bien-aimé, amados, si Dieu nous a ainsi aimés, se Deus nos amou assim, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. nós também temos que nos amar uns aos outros. 12. 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Ninguém jamais viu a Deus. Si nous nous aimons les uns les autres, Se nos amamos uns aos outros, Dieu demeure en nous Deus permanece em nós et son amour est parfait en nous. e o seu amor está perfeito em nós. Nous connaissons E daí nós conhecemos que nous demeurons en lui que nós permanecemos nele et qu'il demeure en nous e que ele permanece em nós et qu'il nous a donné de son esprit. e que nos deu o seu Espírito. Sautons là le verset 16 à 20. Pulamos agora no versículo 5, 16. versículo 16. Et nous avons connu E nós conhecemos l'amour. o amor. Sautons verset 20 pour gagner la lecture. Versículo 20 para ganhar o tempo. Si quelqu'un dit, Se alguém diz, verset 20, verso 20, j'aime Dieu amo a Deus, et qu'il haïsse son frère, mas que odeia o seu irmão, c'est un menteur. ele é um mentiroso. Car celui qui n'aime pas son frère, Aquele que não ama o seu irmão, qu'il y voit, que vê, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? como é que pode amar a Deus que não vê? Frère, Irmão, Bible a lobby, Bíblia diz, soki olobi se que você disser olingaka Nzambe que sœur, amas a Deus, olingaka irmão, Nzambe frère, amas a Deus, irmão, mais mas ozoyina frère na yo, que odeias o teu irmão, mutande wana za mokosi. esse tipo de pessoa é mentiroso. J'aime Jésus, Amo Jesus, j'aime amo Jesus, j'aime amo Jésus. Jesus. Avec la haine, Com tu ódio, aimes Jésus, ama Jesus, tu es menteur. você é um mentiroso. Oyema quand même j'aime Jésus. Até não possa cantar que ama Jesus. Avec la haine dans le Com cœur, ódio no teu tu coração, n'aimes pas Jésus. você não ama Jesus. J'aime Jésus, Amo j'aime Jesus, amo Jesus. Jésus azotala Jesus yo, está a te olhar, menteur, mentiroso, menteur. mentirosa. Yo lobi olingi Nzambe, Você que diz que ama Deus, olinga omonaka yebi te, Deus que você não vê, omonaka yebi te. só que não vê Deus. Bible lobi, A Bíblia diz, j'aime Dieu amo Deus. et qu'il haïsse son frère. Se alguém diz que ama Deus, odeia o seu irmão, Comment celui qui n'aime pas son frère, aquele que não ama o seu irmão, qui le voit, que vê, comment peut-il aimer Dieu? como é que pode amar a Deus Il ne voit pas. que não vê? Yo zolinga frère na yo te ozomona na miso. Você que não ama o teu irmão que vê nos Lelo olhos, kolinga Nzambe omonaka te. e como é que vais amar então o Deus que você não vê? C'est compliqué. É complicado. Ce n'est pas correct. Isso não é correto. Je crois nous avons écouté dans la prédication qu'a frère Dani prêchait. Ouvimos na Il a lu pregação do une irmão David citation. Ele leu uma citação.
du prophète. do profeta. O profeta vai dizer O profeta disse la divinité que a divindade de Jesus Cristo não está mais nos céus, mas está aqui na terra. Se encontra na igreja. Está entre os irmãos e as irmãs. Deus está conosco. Deus está nos irmãos e irmãs. Se você odeia o teu irmão, odias também a Deus. Se odias o teu irmão, também estás a odiar a Deus. Porque Deus agora está aqui na terra. Agora está operando aqui na terra. Continua a sua obra. Obra não me diz. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, está cheio no mundo inteiro. Procura pessoas para utilizar. O que Deus era, derramou em Jesus Cristo. E tudo que Jesus tinha, derramou na igreja. Então temos que nos amar. 21. Et nous avons de lui E nós temos dele ces commandements. esses mandamentos. Que celui qui aime Dieu Que aquele que ama Deus, aime aussi son frère. ama também o seu irmão. Alléluia. Amém. Jusqu'à ce que Até que horas? Bon, bientôt je vais terminer. Em breve vou terminar. Lisons les conseils des prophètes. Vamos ler o conselho do profeta Si l'amour. sobre o amor. Na boina kanabino tamulai. Eu não quero vos reter aqui durante muito tempo. Do bon de la mingue. Temos que orar muito. Lisons les conseils des prophètes. Vamos ler o conselho do profeta. Christ Cristo. est le mystère de Dieu. Cristo é o mistério de Deus revelado. Christ est le mystère de Dieu révélé. Cristo é o mistério de Deus revelado. Prêchez le 28 Pregaram no dia 28. juillet. Dia 28 de julho. 28 juillet 28 de julho 1963. de 1963. Christ est le mystère de Dieu révélé. Cristo é o mistério de Deus revelado. Écoutez les conseils du prophète Vamos ouvir o conselho do profeta qui nous donne que nos dá sur l'amour, sobre o amor, sur l'unité de l'Église. sobre a unidade na igreja. Paragraphe 80 Parágrafo 80 jusqu'à 83. a 83 Nous allons lire aussi 84 jusqu'à 87. e ler também de 84 a 87. Par-dessus tout, E acima de tudo, aimez-vous les uns les autres. amai-vos uns aos outros. Aimez-vous les uns les autres. Amai-vos uns aos outros. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Pouco importa aquilo que o diabo tenta dizer. Maintenant, Agora, vous formez tous un grand. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon merveilleux groupe. agora formam todos um grande e maravilhoso grupo. Mais souvenez-vous, Mas lembrem-se de mon avertissement. que da minha Voyez, advertência, vejam, Satan ne laissera pas cela demeurer ici. Satanás nunca permitirá que isso permaneça assim. Non, monsieur. Não, senhores. Il injectera toutes sortes de choses. Ele injetará todo tipo de coisa. Il doit introduire. Ele deve S'il doit introduire Se ele deve introduzir quelqu'un alguém pour atteindre son objectif, para atingir o seu objetivo, il introduira un critiqueur, ele introduzirá um criticador un incrédule. ou um incrédulo. Il donnera une place, Ele dará um lugar l'amènera e o levará à fraterniser avec vous a fraternizar-se contigo dans le calme, com toda a tranquilidade ainsi de suite. e assim por diante. Ensuite, E depois il injectera une espèce de poison. injetará uma espécie de veneno Il commencera à répandre dans l'église. e que começará a se espalhar na igreja. N'ayez pas peur à cela. Então não tenha parte disso. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Não tenha nada a fazer com esse tipo de coisa. Restez simplement aimable. Apenas seja amável. Até boyo kibarbia Mesmo se ouvirem dizer amem-se sempre. Restez aimable. Sejam amáveis. Douce. Sejam também mansos.
et gentils e sejam gentis les uns envers les autres. uns para com os outros. Priez pour cet homme-là, E orem a favor desse homem aí, afin qu'il soit aussi sauvé. para que também seja salvo. Et pour cette femme, E também por essa mulher, qui que ce soit, pouco importa quem seja. priez simplement pour eux. Ore simplesmente a favor Et dele. restez attachés les uns aux autres. Apegai-vos uns aos outros. Au Kanana, Apegai-vos. soyez soudés Sejam soldados. et restez avec votre E pasteur. fiquem com o vosso pastor. Voyez, il est le berger Vejam, ele é o pastor. et respectez-le. E respeitem-lhe. Il vous conduira jusqu'au bout. Ele vos conduzirá até ao fim. Et car il a été ordonné par Dieu Porque ele foi ordenado por Deus pour le faire. para o fazer. Maintenant, Agora, allez-vous vous rappeler cela? vão, lembrem-se disso. L'assemblée dit Amen. E a congregação responde amém. L'ennemi viendra. O inimigo virá. Et quand il E viendra, quando ele vier, restez attachés fiquem apegados fermement les uns aux autres. firmemente uns aos outros. Et celui que le diable utilise E a pessoa que o diabo utiliza comme ennemi, como inimigo, soit il sortira, seja ele sairá, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. ou então entrará e se tornará um de vossos. Vous ne devez pas détruire une A pessoa que église. vem para vos destruir, Ah, méga, ele tenta fazer assim, para dividir irmão da vida, irmão dele, para fazer isso. Essa pessoa continua a se amar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar cansado, ou ele vai fugir, ou vai falar não. Essas pessoas que eu quero que se dividam, que não se ele tão sempre se amar. Ou também tem a emoção de arrepender. Você também é um deles. Se fizer isso, você vencer aquela pessoa. Amém. C'est ça le conseil que le prophète nous donne. Esse é o conselho que o profeta nos dá. Maintenant, Agora, allez vous rassembler. L'ennemi viendra. 83. 83. Ne formez jamais de clan parmi vous. Então nunca formem grupinhos entre vocês. Et ne faites pas de commérage. E também não façam fofoca. N'ayez pas un esprit de clan. Não tenham espírito de grupinhos. O profeta condena isso. Kaka, somente eles se captam entre esse grupo também com o grupo deles. Esse também somente entre eles. Não. Você é espírito de clã. Não tem esse espírito de grupinho. Amemos-nos todos, nós somos irmãos e irmãs. E não esse espírito de grupos e grupinhos. Nós não somos divididos. Divisão? A divisão não é somente quando alguém divide e vai fora. Vocês podem estar na mesma igreja, mas estão divididos. Esse é o espírito que nós condenamos. Nós temos que ficar unidos. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous sommes un. Nós somos um. Je ne peux pas dire. Eu não posso dizer. Main gauche. Oh, mão esquerda. Je suis fâché contre toi. Eu estou irritado contigo. Je vais t'arracher. Eu quero te arrancar. Tu n'es pas la main droite. Porque você não é a minha mão direita. Mas você é um louco. De falar na minha mão esquerda. Oh, esquerda. Você que não faz muito trabalho. Cortar, sai do corpo. Sai do corpo. Para que eu use a mão direita. Mas quem vai sofrer? Eu é quem vou sofrer? Irmão. Toda pessoa que é necessária. Cada homem aqui é necessário. Todos nós aqui somos necessários. Não somente os servos, não somente os pregadores, não somente o pastor. Todos somos necessários. Irmão, se as irmãs não vierem fazer aqui, se não vierem fazer limpeza, veremos uma igreja tão suja. Quer dizer, cada um tem um trabalho para fazer na igreja. É um trabalho que faz para Deus. Você é necessário. Meu irmão, minha irmã. Não se veja que eu não sou conhecido. Deus não me conhece, não. Deus te conhece. Deus te conhece. Nesse trabalho que você faz, Deus te abençoará sempre, irmão. No dia de cura você vai assustar. Talvez você terás a coroa maior do que do pregador.
C'est pourquoi É por isso, o trabalho que você faz, persevere nisso em Deus. Sejamos unidos. Paremos com ódios e críticas. Maintenant, agora, vous avez les bandes. J'ai déjà dit cela, je crois. Já li isso. Vous avez les bandes. J'ai déjà dit cela. Ah non. Nous sommes dans le paragraphe 84. Paragraphe 84. Vous avez les bandes au sujet. Vocês têm fitas a sujeito. Au sujet de la discipline de l'église. Sobre a disciplina na igreja. Comment nous devons nous comporter à l'église et dans l'église. Como é que devemos nos comportar na igreja? Dans l'église, il faut aussi la discipline. Também deve haver disciplina na igreja. Irmão. Não podemos se comportar na igreja não podemos se comportar como estamos na nossa casa. Não podemos se comportar na igreja. Como se comportas em casa. Ou se comporta assim na igreja. Também se comporta assim na igreja, não. Il faut la discipline à l'église. Deve haver disciplina na igreja. Ça c'est la maison de Dieu. Essa é a casa de Deus. Il faut du respect. Deve haver respeito. Oui, meu frère. Sim, irmãos. Se talvez nas nossas casas nós temos respeito. Vem na casa de Deus. Quer fazer da casa de Deus como se fosse tua casa. Não, il faut du respect. Não, deve haver respeito. Dans ta maison, na tua casa, você não cuspe por aí. E na igreja, estás a cuspir na igreja. Mas você não tem respeito. Il faut la discipline à l'église. Deve haver disciplina na igreja. Nous tous, il faut la discipline. Todos nós temos que ter a disciplina. Nous sommes à l'église. Estamos na igreja. Il faut du respect. Então deve haver respeito. E não nenhum barulho. Mesmo nossos telefones. Il faut que temos que desligar. Estás na igreja. O telefone aí, a tocar, estás a conversar. Isso aqui é falta de respeito. Irmão, mesmo quando venho aqui, se venho aqui para ler com ele, não é o telefone. O telefone o telefone é no gabinete. Sabe que me precisa? Quando eu terminar de servir, quando o culto terminar, consegue que ver aquelas chamadas. Depois é que eu retomo as ligações. Não é porque estou na igreja, o telefone toca e você atende. Para você sair fora e usar o telefone. Isso aqui não é respeito. Então, respeitemos a Deus, meus irmãos. Temos que ter disciplina. Un homme chanteur de quoi? Da denominação. Denominacional cantou. Isto não é bom. Isso o ambiente. Telefone está chamando. E te telefones o benga. Da igreja. Dentro da igreja. Não é bom. Exama lá muter. Devons éviter cela. Nós temos que evitar isso. Isso n'est pas bien devant Dieu. Não é bom diante de Deus. Peut-être si nous n'avons pas de la connaissance. Então, talvez você não tenha conhecimento. Changeons l'habitude. Então, mudemos de hábito. Nous devons nous comporter à l'église de Dieu. Como é que devemos se comportar na igreja de Deus? Devons nous réunir ici. Temos que nos reunir aqui. Nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Sentar-se junto nos lugares celestiais. Ne restez pas à la maison. E não ficar em casa. Irmão, pare com esse hábito de ficar sempre em casa. Se Dieu est dans ton cœur, se Deus está no teu coração, você será impaciente de voir ces portes, de ver essas portas s'ouvrir lá, abertas aí, pour vous entrer ici, e para você vir aqui chegar aqui, para comungar com os teus irmãos. Si vous n'avez pas de tels sentiments, se você não tem esse tipo de sentimento, je vous dis, então te digo, il est temps de vous mettre à prier. Que é o tempo de você se colocar em oração. Irmão, não faça ficar em casa no dia do culto. Enquanto vires as portas abertas, alguém que tem Deus não vai suportar ficar em casa e os outros a orarem. Não, você não vai suportar. O profeta disse: se você ficar tranquilo, as pessoas saem na igreja, e você tudo tranquilo, descansado em casa, assistir a tua televisão, a contar as tuas histórias. Minha irmã, o profeta disse para você, hoje como viu na vigília, comece a orar fortemente.
En effet, Por efeito, nous sommes dans les derniers jours estamos nos últimos dias, où la Bible dit, em que a Bíblia diz, nous a exhortés, em que a Bíblia nos exortou, d'autant plus que nous voyons ces jours-là approcher, que enquanto virmos esse dia se aproximarem, à nous aimer les uns les autres, nos amamos uns aos outros, d'un amour chrétien, de amor d'un cristão, amour divin, de amor divino, à nous rassembler dans les lieux se célestes, reunindo nos lugares en celestiais, Christ Jésus, em Cristo Jesus, à nous aimer nos amando les uns les autres. uns aos outros. À ceci, Nisto, tous todos connaîtront conhecerão que vous êtes mes disciples. que sois meus Si vous discípulos, avez de l'amour se tiverdes amor les uns pour les autres. uns para com os outros. C'est vrai, restez bien ensemble. Sim, irmão, fiquem todos juntos. Si vous pensez que Você pensar que les frères o irmão ou la sœur ou a irmã est quelqu'un é alguém peut dans l'erreur, que pode estar no erro, dites, diga, Seigneur, Senhor, ne laisse jamais nunca deixa les racines d'amertume que a raiz de amargura pousser en moi, crescer em mim, parce que cela cela lui fera du mal. porque isso lhe fará mal. Et cela ôtera directement Christ de ma vie. Isso tirará diretamente Cristo da minha vida. Ces acides empoisonnés, E esses ácidos de venenosos malice, e de de la malícia e jalousie, de ciúme, de haine, do ódio, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit en isso vous. tirará imediatamente o Espírito Santo em mim. Cela le fera fuir dans ce tabernacle. Isso lhe fará fugir nesse tabernáculo. Cela tuera l'Esprit de Dieu. Isso matará o Espírito de Ou le Deus. chassera d'ici. Ou o expulsará daqui, irmão. La haine, O ódio, la jalousie, ciúme, la malice, a malícia, rancune, rancores, la haine. o ódio, Frère, irmão. wane sala kanini. O que é que isso faz? Ebengana mulimo nzambe. Isso expulsa o Espírito de Deus. Wewe soka kina Saint-Esprit. Mesmo se você tem o Espírito Santo Na motema na yo, no teu coração, tango ene koti. quando o ódio entra, Ko inezali. quando tens ódio, Makamba boyo nyonso tangi. essas coisas que nós Ezakati na lemos yo. estiverem em você, Saint-Esprit mbanga o okima. Espírito Santo fugirá imediatamente. E puis me esprit ande E mwana. também esse tipo de Espírito Equipe saka mulimo na nzambe na église. faça fugir o Espírito de Deus na igreja. C'est la vérité. É a verdade. Você vê na igreja, L'église za malili. vê que a igreja está fria, Watu waza malili. pessoas estão frias. C'est quoi? É o quê? Ce sont ces esprits mauvais là São esses maus espíritos qui tuent l'église, qui tuent le Saint-Esprit, que matam o Espírito de Deus, qui fait fuir le Saint-Esprit. que fazem fugir o Espírito Santo. Oui, Sim. cela blessera votre pasteur. Isso ferirá o teu pastor. Cela tuera l'Esprit de Dieu. Matará o Espírito de Deus Ou le chassera d'ici. e o expulsará daqui. Cela provoquera toutes sortes de choses. Isso provocará todo tipo de Ne coisas. faites pas cela. Então não faça isso. 87. 87. Restez simplement attachés Fiquem simplesmente apegados davantage para de modo les uns aux autres. uns aos outros. Prenez la boucle Então comme tomem de témoignage como testemunho des frères, Des irmãos. des ministres d'ici l'autre soir. e também como ministro Você vai voir a boucle. em que tinha Et a vu cela dans une vision. e tendo visto isso numa visão, Portez simplement cela. apenas apontar sobre isso, Resserrez-le. pegue aquilo Rapprochez-vous e aproxima-te davantage les uns les autres. mais uns aos outros Aimez-vous les uns les autres. e amai-vos uns aos Quoi outros, qu'il en soit, poucos que seja, parlez du bien les uns les autres. e também falar de bem uns aos Dites des outros, choses agréables de uma coisa agradável les uns au sujet des autres. uns ao sujeito dos outros. Alors Dieu vous bénira. Então Deus vos abençoará. Também passa a falar bem uns aos outros. Depuis au bandaki. De que você começou. Ma frère. Uma Ma de irmão, sœur. uma da irmã. Vandeliamo. Estão todos Ma sentados frère. a Ma falar frère. mal de irmão, mal da irmã. Sikoyo. E agora? Est-ce que frère amo? Será que esse irmão Descer. ou essa irmã? Asara tali kama malamu te. Será que não tem sequer uma boa coisa? Nyonso mabega. Ele só faz más coisas. Bolo bien mabe. Você fala mal dele. Ko malamu na E agora o bem dele então? Biso. Nós, Nesi ya bolo bala mabe. ao invés de falar mal, Ndio sala makasi. vamos fazer esforço Bala malamu ya de bandeko. passar a falar o bem dos irmãos. Oui. Frère del. O irmão X, Azam do né? malamu. Ele é um bom irmão. Azabo. Ele é isso, é aquilo, Bwana zamu sim. sepela. Aí Deus vai se Bolo alegrar. bala mabete. Mas não passa a falar esse Bana mal. mabe. Se falar esse mal, Molimo na nzambe ko kima. o Espírito de Deus fugirá. Oui mes frères. Sim, meus irmãos. Frère bana malobi. Irmão Brana me diz,
se combater entre vocês, alors o diabo então o diabo na piquenique. irá no piquenique. Ao invés de combater contra o diabo, ele irá vaguear no piquenique. Vocês ficam a lutar entre vocês. C'est pourquoi, mes frères, Por isso, meus nous irmãos, devons éviter ces choses-là. temos que evitar essas coisas. Cherchons l'amour de Dieu. Procuremos o amor de Deus. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous avons écouté Frère Franck l'a dit. Ouvimos que o irmão Frank disse. Nous attendons le réveil de l'Église. Esperamos o avivamento da igreja. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. L'épouse de Christ A esposa de Cristo n'a pas encore eu ce réveil. ainda não teve o seu C'est ce que Frère avivamento. Franck a dit. É isso que o irmão Frank disse. L'épouse n'a pas encore connu son réveil. A esposa ainda não conheceu, não Nous vivenciou. attendons ce réveil là. Nós esperamos esse avivamento. Oui, mes frères et Sim, sœurs. irmãos e irmãs. Dieu ne ment pas. Deus não mente. Dans ma consacration, Deus não mente. le Paul a promis que Como prometeu, il y a un peu pour ça la é mort. o que vai acontecer também. Dieu exécutera ce qu'il avait promis. Deus executará aquilo que ele prometeu. Il n'est pas un fils de l'homme Não é um filho do homem pour se repentir. para se arrepender. Il n'est pas un homme pour Não é mentir. um homem para mentir. Ele por fim cumprirá. la réveil. Esperamos esse avivamento. Deus fará grandes coisas, irmãos. Maintenant, Agora, Deus está a fazer a cada um, está a dar individualmente o Espírito Santo. nous expérimentons Nós experimentamos la grâce de Dieu. a graça de Chacun Deus. deve expérimenter Cada um maintenant deve experimentar la grâce agora de Dieu. a graça de Chacun Deus. deve Cada um deve expérimenter experimentar la justification, a la justificação, nouvelle naissance, o novo et le baptême nascimento du e o Saint-Esprit. batismo do Espírito Santo. Quand l'heure sera venue Quando là, aquela hora então chegar, quando aquela hora chegar, frère, irmão, Dieu lui-même, Deus ele mesmo, Deus ele mesmo fará com que ele virá intervir para que haja avivamento em toda a igreja. Oui. Sim. La Bible dit, A Bíblia diz, maintenant, agora la nature a natureza, tout entière, a natureza considérée inteira, dans les Romains, acho que em Romains Romanos, 8, Romanos 8, verset 19. Romanos 8, La 19. création tout A entière, criação la inteira, création attend a criação espera avec un ardent désir com um ardente desejo la révélation des fils de Dieu. a revelação dos filhos de Deus. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. 22. 22. Oh, nous savons que Então nós sabemos jusqu'à ce jour, que até esses dias la création tout entière a criação toda inteira soupire, geme souffre les douleurs de e l'enfantement. sofrendo em dores de parto. Frère, Irmão, irmão, toda a criação ils allaient souffrir, está gemendo, ils allaient sentir douleur et está enfantement. sentindo dores de parto. Oui, mes frères, Sim, irmãos. c'est la manifestation par exemple. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ça, c'est la vérité. Isso é a verdade. Et nous serons manifestés. E nós seremos manifestados. Dieu déversera le Saint-Esprit. Deus derramará o Espírito Santo. La pluie A chuva. de l'arrière-saison A chuva et la temporal. première de l'arrière-saison A chuva será de chuva tombera temporal. en même temps. Cairá no mesmo tempo. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Mais avant cela, Mas antes disso, avant que ça puisse tomber, antes que possam cair, nous devons avoir l'amour nós temos que ter o amor les uns pour les autres. uns aos outros. Oui, mes frères et sœurs. Sim, irmãos e irmãs. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Temos que ter o amor de Deus. Dans les derniers jours, Nos últimos dias, nous devons aussi avoir l'amour comme dans l'église primitive. temos que ter o amor também como na igreja primitiva. Lettre circulaire numéro 56, Carta circular número 56, page 22. página 22. Frère Branham me parle du ministère de la parole parlée. Agora me fala do ministério da palavra Il falada, aura lié à la fin, que acontecerá no fim, immédiatement, imediatamente, avant l'enlèvement. antes do rapto. Qu'il soit donc dit à tous Então, que seja dito a todos, ceux qui prétendent croire le message de Dieu. aqueles que pretendem crer a mensagem de Deus, Celui qui veut avoir part aquele que quer ter à parte, la dernière action a última ação de l'esprit do Espírito, doit maintenant se laisser insérer deve agora deixar-se inserir dans le plan divin du salut. no plano divino da salvação.
Celui qui s'imagine Aquele que se imagina que tous les groupes que todo grupo qui sont en partie les uns contre les autres que estão em parte uns aos outros et divisés dans de différents camps e divididos em diferentes campos auront part à l'enlèvement que terão parte no arrebatamento doit comprendre deve entender que ceci est la plus grande tromperie que essa aqui é o maior engano, envers soi-même. é o maior engano para consigo mesmo, Donc peut être victime un homme. em que pode ser vítima de um homem. Nzamba kwa enlever ba groupe nyonso na ba division te. Deus não arrebatará todos os grupos que estão nas divisões. Comme au commencement Como no princípio, du temps des apôtres. no tempo dos apóstolos. Ainsi, E assim, l'église du Seigneur sera à la fin, a igreja do Senhor será no fim, de nouveau, novamente, un seul cœur, só coração, d'une même âme. de uma mesma alma. L'amour parfait O amor perfeito entrera dans le ciel. entrará nos céus. Tout doit donc être rétabli Tudo então deve ser restaurado et ramené à l'état primitif. e levado de volta ao estado primitivo. C'est uniquement É somente nisso, de cette manière desta maneira, que nous aurons part que teremos parte à ce que Dieu fait ao que Deus faz au travers du ministère promis. através do ministério prometido. Oui, Sim, l'épouse de Christ a esposa de Cristo aura un ministère. terá um ministério, Un ministère de la parole o parlée. ministério da palavra falada. Nzamba kosala miracle. Deus fará milagres. Frère, sœur, Irmão, irmã, maladie não usara ngole loyo. a doença que você tem hoje, eu estou sentindo isso aqui naquele dia, Eko disparaître. vai desaparecer, Eko sila. vai acabar. Bible A lobi. Bíblia diz, Luc chapitre 21, Lucas 21, verset 28. versículo 28, Alobiete. disse: Quand ces choses quando essas coisas commenceraient à arriver, começarem a acontecer, redressez-vous. endireitai-vos, Redressez-vous. endireitai-vos Et élevez vos têtes. e levantai vossas Parce cabeças, que votre délivrance approche. porque a vossa redenção está próxima. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Si koto zobela. Agora nós adoecemos. Tobika les gens dans ma vie, ça nous a sauvé biso. Deus já nos Mas tu salvou. sabe se chama malade. Mas somos alvo de Mas doenças. corona. Mas naquele dia, Malade na biso a kosika. nossa doença terminará. Si kona biso Porque a kokoka. nossa redenção se cumprirá. Sommes maintenant des enfants de Dieu. Nós agora somos filhos de Deus. Ce que nous O serons que seremos n'a pas encore été manifesté. ainda não foi manifestado. Quand ça sera manifesté, Quando isso for manifestado, nous le verrons nós le tel veremos qu'il est. como ele é. Oui, mes frères, Sim, ça irmãos. sera une réalité. Será uma realidade. Persévérons. Perseveremos. Persévérons, mes frères. Perseveremos, meus irmãos. Persévérons. Perseveremos. Ayons l'amour Tenhamos o amor les uns avec les autres. uns aos outros. Lobi totanga kitolobaki ete. E ontem nós dissemos, Frank alobi. irmão Frank disse, Oyo nyonso bali kosala partie épouse la todos que quiserem fazer parte da esposa de Cristo, para que vão ao Il arrebatamento, faut bandima eles devem crer déclaration a declaração, ya bolingo. declaração de amor, Oyo mobali azodéclare. que o esposo declara ou Mobali reclama. aza na O posa. nosso esposo quer Tozala na bolingo que na nós ye. temos o amor para com Tozala na ele. bolingo na biso na E biso temos pe. o amor fraternal também. Bongo. É assim Kosala partie que faremos parte da épouse à Christ. da esposa de Cristo. É pour mes frères et É sœurs. por isso, meus irmãos e irmãs, Ayons l'amour tenhamos o amor les uns avec les autres. uns aos outros. Dongola koyina. Tirem todo o ódio. Dongola kotiolana. Tirem todos os Nous sommes des desprezos. frères et sœurs. Nós somos irmãos e irmãs. Sans l'amour, Sem o amor, nous n'entrerons pas là-bas. não entraremos lá. Pour aujourd'hui, de Soutiawa, Por hoje terminamos aqui. que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Ça tire place par le président d'équipe. Deixe lugar ao presidente do culto. Continuez.